Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 37, dos versículos 3 ao 4 e depois dos versículos 12 ao 13a e depois dos versículos 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, eles despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 ao 43 e depois dos versículos 45 ao 46.
Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Pois isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Reflexão. Por inveja, José é condenado à morte. Os irmãos querem matar o jovem sonhador. A trama da morte entre irmãos já nos é conhecida desde os tempos de Abel e Caim, de modo que essa demanda, na Bíblia, sempre vem à tona. Entretanto, José será o salvador da própria família, sinalizando uma vez mais como aqueles que são rejeitados podem ser os mais indispensáveis aos projetos do Senhor. Assim fica muito evidente a palavra do poeta: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. A parábola de Jesus em São Mateus é de uma lucidez impressionante. Ela dispensa maiores comentários, mas deixa entrever a luz da vida de Jesus e seu ministério hostilizado. O Senhor da vinha manda, por último, seu próprio filho, mas ele é morto pelos arrendatários. Assim, os dois episódios se conectam. Em José, a trama pela morte, e em Jesus, o sangue derramado. Ambos sinalizam a resistência humana diante da graça e do projeto de Deus. Em José, como em Jesus, o dinheiro parece comprar a vida, mas na verdade traz à luz os tristes projetos do coração. Mas e quanto a nós? Será que já aceitamos a vinda do Filho de Deus ao mundo? Ou será que, como na parábola, o estamos apedrejando? Será que temos dado mais valor ao dinheiro do que ao nosso próprio irmão? Como fizeram os irmãos de José? Quem seriam os nossos irmãos hoje? Seriam o pobre e o necessitado? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.